O tema que eu trago hoje aqui é um tema triste e um tema que afeta profundamente as famílias brasileiras. Pelo terceiro ano consecutivo, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria promovem a campanha Setembro Amarelo, cujo principal objetivo é alertar a sociedade brasileira para o grave problema que é o suicídio. Isso mesmo, o suicídio é um grave problema das famílias brasileiras. Mais de 800 mil pessoas tiram a vida por ano no mundo, número assustador que fez a Organização Mundial de Saúde desenvolver um plano de ações em saúde mental com o objetivo de reduzir em 10% a taxa global de suicídios até o ano de 2020. Infelizmente, a realidade brasileira não difere muito da situação mundial, o que demanda de nossas autoridades providências sérias e efetivas para a redução do número de suicídios. O Ministério da Saúde divulgou recentemente o primeiro boletim epidemiológico sobre o suicídio no Brasil. Como o próprio nome diz, o problema é muito grave e já pode ser tratado como epidemia, o que aumenta em muito a responsabilidade do poder público na prevenção deste mal que acomete a sociedade brasileira. Os números são aterradores. Todos os dias, 30 pessoas, em média, tiram a própria vida no Brasil. Entre os anos de 2011 e 2015, foram quase 56 mil casos de suicídio, perfazendo uma média de cerca de 11 mil mortes por ano. Não bastasse essa triste realidade, o problema tem se agravado nos últimos anos. Em 2010, foram 10.490 casos. Em 2015, foram 11.736 casos. Foi registrado, portanto, um aumento de 12% no número de suicídios, o que leva o Brasil a uma taxa de 5,5 mortes a cada 100 mil habitantes. A prevalência é muito maior entre os homens, com 79% das mortes. E a principal causa é o enforcamento, com 62% das ocorrências. O que mais assusta, no entanto, é a disseminação do problema entre os idosos, entre os jovens e entre os indígenas. No Brasil, o suicídio já é a quarta maior causa de morte na população entre 15 e 29 anos, o que aumenta consideravelmente nossa preocupação e nossa responsabilidade para com o futuro do nosso país. Os nossos jovens estão cometendo o suicídio cada vez mais. Entre os idosos, a principal causa é o abandono e o sentimento de inutilidade diante de um mundo cada vez mais egoísta e competitivo. Os povos indígenas mais afetados são os Guarani Kaiowá, os Ticuna e os Carajás. Segundo os técnicos do Ministério da Saúde, os motivos são a dificuldade de conciliar tradição e modernidade como parte da inclusão dos povos tradicionais na sociedade moderna, que, via de regra, os discrimina. Não basta, entretanto, diagnosticar o problema sem apresentar soluções. A chaga do suicídio no Brasil e no mundo é claramente uma questão de saúde pública, que, como tal, deve ser enfrentada com políticas sérias e efetivas, voltadas especialmente ao tratamento e à prevenção das doenças mentais. Infelizmente, senhor presidente, os investimentos em saúde pública no Brasil foram seriamente comprometidos com a aprovação pelo governo Temer da PEC do teto dos gastos, que arrocha por 20 anos o orçamento federal brasileiro. Para se ter uma ideia do descaso do governo que aí está com a saúde, basta lembrar que a proposta orçamentária de 2018 para a área de saúde contempla metade das emendas parlamentares obrigatórias.
Acontece que a destinação original dessas emendas não é a área de saúde. Trata-se, pois, de uma descarada maquiagem contábil, cujo principal objetivo é demonstrar para os leigos o cumprimento dos mínimos constitucionais. Mas não engana ninguém. Ninguém está se enganando com isso. A prioridade desse governo é servir aos banqueiros e aos rentistas, deixando à míngua o povo brasileiro, que precisa de mais saúde e de mais educação. Quanto à prevenção ao suicídio, salva-se o trabalho sério e louvável do Centro de Valorização da Vida, CVV, que promove o Setembro Amarelo e que disponibiliza uma linha telefônica para apoio emocional aos vulneráveis, que é o número 188. Apoiar e divulgar o trabalho do Centro de Valorização da Vida é uma das melhores estratégias de prevenção ao suicídio. Mas é preciso cobrar das autoridades que façam a sua parte. Invistam mais em saúde e coloquem o povo brasileiro no centro de suas decisões. Basta de descaso com a saúde do povo brasileiro. Senhor presidente, além deste tema que é preocupante na saúde do nosso país, que é o caso dos suicídios, principalmente entre os jovens, entre os idosos e entre os indígenas, eu queria também aqui destacar na tribuna do Senado a realização ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Assuntos Sociais, de uma audiência pública com a presença do ministro das Minas e Energias, em que debatemos a privatização da Eletrobras. E eu tive a oportunidade de relatar e de cobrar ao ministro das Minas e Energia a solução para a questão energética do meu estado, Roraima, que é o único estado da federação que permanece no sistema isolado nacional. Nós precisamos interligar Roraima ao sistema elétrico nacional. Para isso, o governo federal precisa decidir sobre a construção do linhão de Tucuruí. Fiz essa cobrança ao ministro das Minas e Energias, e ele disse que o recurso para a construção do linhão está assegurado, que a Eletrobras vai realizar a construção desta obra tão importante para interligar o meu estado ao sistema elétrico nacional e, definitivamente, nós deixarmos de depender da energia de Guri na Venezuela. Vivemos sérios apagões nos últimos tempos. Não temos mais condições de continuarmos com essa matriz energética insegura, cara e poluente. Devo destacar também que ressaltei para o ministro que, na realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, o presidente da Eletrobras em Roraima, o senhor Anselmo Brasil, falou claramente que estava trabalhando, junto ao Ministério das Minas e Energias, diversos projetos para inverter a matriz energética do nosso estado, com projetos na área da energia eólica, solar e de biomassas. Muito bom, energia alternativa, muito louvável. Porém, para as comunidades mais isoladas do nosso estado, as mais de 400 comunidades indígenas que vivem, com os pequenos motores, e o governo do estado investindo pesado na manutenção do diesel desses motores para que essas comunidades indígenas tenham energia elétrica. Porém, para que o nosso estado tenha energia segura, confiável, mais barata, senador Paulo Paim, precisa sim ser interligada ao sistema elétrico nacional. E para isso, a construção do linhão de Tucuruí é fundamental. Esse linhão já veio lá de Tucuruí, no Pará, até o Amazonas. Falta chegar de Manaus e até Boa Vista. Nós tivemos em audiência pública inúmeras vezes com o atual presidente, a bancada federal, a governadora Sueli Campos, e levamos todas as dificuldades existentes para a construção do linhão. E o presidente ilegítimo, Michel Temer, disse que em 30 dias resolveria definitivamente a questão dos uaimiris e atuaris para que o linhão pudesse passar dentro da reserva indígena. E já se passaram tantos meses
E, lamentavelmente, nada foi feito. E isso eu coloquei com muita propriedade, com muita ênfase, cobrando do ministro das Minas e Energia a solução, cobrando do presidente Temer para que resolva definitivamente. O nosso Estado precisa ser incluído no sistema interligado nacional, para que a gente tenha conforto, para que a gente tenha desenvolvimento. Como é que o Estado da Federação se desenvolve, cresce, promove inclusão econômica, social, sem ter energia elétrica? Isso não existe. O mais lamentável, senador, é que o governo, há poucos meses, lançou um grande plano de investimentos na ordem de 12 bilhões para construir novas linhas de transmissão de energia em outras regiões. E Roraima ficou de fora desse plano de investimento. Como é que se explica isso? Que tratamento diferenciado, que tratamento desrespeitoso é esse com o Estado da Federação? Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.